Malaquias capítulo 2, nós vamos estar trazendo aqui o penúltimo estudo no livro de Malaquias. Na próxima quarta a gente ainda vai falar mais um pouco. Malaquias capítulo 2, versículos 5 e 6. Quem achou diz amém. Meu concerto com ele foi de vida e de paz, e eu lhes dei para que me temesse, e me temeu, e assombrou-se por causa do meu nome. 6. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou em paz e em retidão, e apartou a muitos da iniquidade. Senhor, meu Deus e meu Pai, uma vez mais nós queremos nos colocar na Tua dependência, Senhor. Nós queremos declarar que somos totalmente dependentes do Senhor neste momento. Queremos pedir que o Teu Espírito Santo possa nos usar nessa noite como sempre o fez, Senhor, como uma atalaia, para que possa falar à Tua igreja aquilo que ela precisa ouvir nesta noite. Por isso eu me coloco, ó Deus, que diminua eu e cresça o Senhor nesta noite, e que a Tua igreja saia daqui hoje restaurada, renovada, transformada pelo poder que há na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Fala para o teu irmão que está ao seu lado, diga para ele: Deus tem uma palavra para renovar você. Amém. Podeis assentar. Glória a Jesus. Eu creio que as pregações que estão reveladas aqui no livro de Malaquias não são fáceis de pregar, mas é necessário que a gente fale tudo aquilo que Deus nos mandou dizer, e ai de nós se nós nos calarmos, não é verdade? Então acredito que quando realmente Deus fala e o homem ouve, alguma coisa acontece. E eu já posso ver coisas acontecendo dentro dessa igreja. Eu já posso ver o poder de Deus restaurando vidas neste lugar. Eu quero falar nessa noite sobre a última chamada para o concerto com Deus. Nós estamos vivendo em um tempo muito difícil, como Malaquias estava vivendo, um tempo de apostasia, um tempo de hipocrisia, rebeldia, um tempo de inimizade, um tempo de frieza espiritual, calúnia, um tempo de fingimento, falsidade. As pessoas com quem nós lidamos, muitas delas são pessoas cínicas, mentirosas e interesseiras. Nós estamos vivendo em um tempo assim, é um tempo muito difícil. Você não consegue confiar nas pessoas, você não consegue conviver por muito tempo com as pessoas. E Deus está olhando para um povo hipócrita, Deus está olhando para um povo cínico, um povo fingido, um povo que a sua adoração não agradava mais a Deus. Deus estava rejeitando todo o sacrifício daquele povo. Mas a palavra de Deus diz que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Por mais que nós vivemos em um tempo difícil, em que muitas vezes nós mesmos nos encontramos frios, nós mesmos nos encontramos falhos, nos encontramos caídos, muitas vezes, mas sabemos que apesar disso, a misericórdia do Senhor tem nos mantido até aqui.
Mas há uma palavra hoje de exortação, uma palavra hoje que nos chama a atenção, porque o tempo a qual nós estamos vivendo é o tempo do fim. Fala para o seu irmão, estamos no tempo do fim. Estamos no tempo do fim. E nesse tempo do fim, o Espírito Santo, que ainda não se retirou dessa terra, porque o mundo está tão difícil, a coisa está tão feia que parece que o Espírito Santo nem mais está aqui. Não é verdade? Tem cultos que você vai cultuar que é uma guerra para você conseguir atrair a presença de Deus por causa da frieza do amor que se espalha nesses dias entre os irmãos, a falsidade, as intrigas, as brigas entre os irmãos. Isso faz com que a manifestação do Espírito Santo no meio da igreja fique uma coisa muito difícil de acontecer. Jesus disse: eis que estou à porta e bato, aquele que abrir eu entrarei e serei com ele. Mas em muitos cultos e em muitos lugares o Senhor tem batido a porta e nós não temos abrido a porta, e ele tem ficado do lado de fora. Por isso o Senhor nos alerta nesta noite para uma última chamada para a comunhão com Deus, para um concerto com Deus. E quando nós olhamos para o profeta Isaías, usado pelo Espírito de Deus para exortar esse povo, você percebe aqui que foi a última vez a qual o Senhor falou com o seu povo. Foi a última vez a qual o Senhor chamou a atenção do seu povo. Depois o Senhor não vai falar mais nada. Depois o Senhor vai ficar em silêncio, vai se calar durante 400 anos. Ele fica calado, ele não fala mais nada. E o povo busca, o povo quer ouvir a voz de Deus, o povo quer ver algum profeta falar, mas Deus simplesmente silencia. Fica em silêncio. Ele só vai manifestar novamente no Messias, depois de muito tempo, depois de 400 anos, que Deus fala novamente através do Messias. E quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos aqui que Deus está chamando a atenção do povo e principalmente dos sacerdotes, principalmente da liderança daquele povo, porque o povo havia se corrompido, os sacerdotes estavam negligenciando o sacrifício a Deus, estavam fazendo acepção de pessoas, estavam bajulando algumas pessoas e rejeitando as pessoas mais simples, aceitando as ofertas de qualquer maneira, estavam deturpando a palavra da lei, esqueceram da lei, da palavra, a palavra do concerto, a qual Deus havia dado para Moisés. E quando eu olho para essa situação desse povo, quando eu olho Malaquias chamando a atenção dos sacerdotes e lembrando o concerto a qual Deus havia feito com os levitas, eu percebo aqui que era a última chamada de Deus para o concerto daquele povo. Mas eu não quero me dirigir aqui, irmãos, nessa noite apenas para os sacerdotes, os líderes religiosos, porque muitos vão usar esse texto aqui para falar diretamente com os sacerdotes, com os líderes religiosos. Mas eu não quero me dirigir apenas para a liderança religiosa, mas eu quero me dirigir diretamente para todo o cristão, para todo aquele que tomou um compromisso com Deus, para todo aquele que recebeu a Jesus como seu Salvador e que prometeu andar em fidelidade com Deus. Por quê? Porque quando nós abrimos a Bíblia lá em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 9, diz a palavra de Deus: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa,
povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sabe o que isso quer dizer? Que essa grande responsabilidade não está apenas no líder da igreja, essa responsabilidade é de todos nós. Todos nós temos o sacerdócio santo. E nessa época de Malaquias, os sacerdotes haviam se desviado da presença de Deus e da palavra. Podemos abrir a Bíblia também em Apocalipse capítulo 5, versículo 9 a 10, e diz assim: eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre toda a terra. A palavra está falando de Jesus, do resgate. Nessa época de Malaquias, não ainda havia acontecido o grande milagre da vinda do Messias. Nessa época de Malaquias, a palavra estava sendo diretamente para os líderes religiosos. Mas nesta época a qual nós estamos vivendo, essa palavra de Malaquias está valendo diretamente para todos nós, porque todos nós temos o compromisso de sacerdote na presença de Deus. Então vira para o seu irmão e diga para ele, lembra ele isso: você é um sacerdote do Senhor. Você pode dar uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus? Quando nós olhamos para o capítulo 2 de Malaquias, nós percebemos aqui 3 princípios básicos para o atendimento da chamada do Senhor. 3 princípios básicos para o conserto com Deus. E deixa eu te dizer uma coisa: o conserto com Jesus, a aliança com Jesus, o pacto com Deus não se limita simplesmente em você vir aos cultos, não se limita simplesmente em você fazer uma caridade, não se limita simplesmente em você ocupar algum cargo na igreja. O conserto com Deus, a aliança com Deus, ela abrange muito mais do que isso. Ela está no negar a si mesmo, ela está em matar a vontade, em matar o eu, ela está em renunciar o mundo, renunciar a carne. E aí eu pergunto, nos últimos dias que nós estamos vivendo, que é o tempo do fim, a qual a Bíblia fala que à meia-noite ouve-se o som anunciando a vinda do noivo. E este som nós já estamos escutando. São as maldades que estão acontecendo todos os dias com as crianças. Este som é o som da violência que tem acontecido todos os dias, coisas terríveis acontecendo. É o som anunciando: Jesus está voltando. Este som, hoje mesmo, eu vi no Facebook 2 atores que postaram lá no Facebook com o tema lá, fizeram um vídeo e dizendo o seguinte: traga a sua criança para transar com a gente. Traga a sua criança para transar com a gente, ou venha transar com a gente, um negócio assim. Estava no Facebook, e eles estão fazendo uma propaganda falando sobre a masturbação e legalizando isso dentro da televisão, dentro de um vídeo. Isso mostra para a gente que a coisa está tão feia que já não tem mais vergonha, já não tem mais
mais discernimento, as pessoas já postam muitas coisas, não tem mais, como é que fala, não tem pudor. E quando nós percebemos aquela inocência fingida das pessoas ali falando sobre isso, a gente percebe o quanto Satanás sutilmente tem manifestado o seu sistema no nosso país, no nosso mundo, neste mundo, e nós temos vivido coisas terríveis. Lá no Congresso, na Câmara, tem projetos lá, para você que é atenado, você sabe disso, para você que faz pesquisa, você sabe muito bem disso. Existem projetos lá que deturpam os valores da família, que tem os princípios bíblicos. Por isso, essa eleição vai ser muito importante, você escolher a pessoa certa para você votar, porque o tempo está muito difícil. Existe muito projeto, tem um projeto lá que eles querem diminuir a maioridade da responsabilidade sexual, ou seja, eles querem diminuir para 10 anos, ou seja, uma criança de 10 anos, ela vai ser responsável sexualmente, ela vai poder transar e ninguém vai poder falar nada. Ou seja, um adulto que transar com uma criança de 10 anos, dentro da lei, não vai ser pedofilia. Este é o mundo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo o tempo do fim, e essa é a última chamada para o concerto com Deus. Glória a Jesus. Quando nós olhamos para o capítulo 2, no versículo 2, a palavra está dizendo: se o não ouvirdes e não propuserdes no vosso coração da honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós, e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e já as tenho amaldiçoado, porque vós não pondes isso no coração. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Existe aqui nesse texto 3 princípios revelados para o nosso concerto com Deus. Primeiro, nós precisamos ouvir. Ouvir significa dar crédito. Ouvir significa obedecer. Ouvir significa acatar aquilo que foi falado, que foi dito pela palavra de Deus. Nós estamos vivendo nesses dias, vivenciando com pessoas que têm escutado a palavra de Deus, mas não têm dado ouvido. Oh, pastor, que palavra boa que o Senhor pregou. Pastor, que palavra bonita. Pastor, eu gostei daquela palavra que o Senhor pregou. Mas se você não está vivendo nada disso, que Deus falou com você através do pregador, para nada serviu aquela palavra. Se você não está dando ouvido no seu dia a dia para a palavra que foi pregada a você, você apenas escutou. Você apenas escutou alguém falando alguma coisa e você achou muito bonito, pode até ser muito bonito, muito legal, né? Pastor falou, é muito bonito, mas se a gente verdadeiramente não der ouvido, para nada vai nos servir. Irmãos, e sabe por que nós vemos pessoas vivendo os mesmos problemas, vivendo as mesmas situações? Porque não dão ouvido. Eles até escutam, não pastor, eu escutei, mas não ouviu, não adianta. Ouvir é guardar. E aqui está falando, olha, se não ouvirdes e não propuserdes. O que quer dizer isso? Não propuserdes no seu coração, não colocar no seu coração, não gravar isso no seu coração. O Senhor está falando aqui sobre a prática da sua vida. Será
que você, quando você ouve a palavra de Deus aqui na igreja, você acha muito bonito, você glorifica, você louva, mas e no seu dia a dia? E lá dentro da sua casa? E lá dentro do serviço? Você tem vivido na prática a palavra de Deus? Será que nós temos vivido na prática a palavra de Deus? Será que nós temos vivido o nosso dia a dia na prática da palavra de Deus? Porque esse povo aqui, eles estavam reclamando. Tem umas 10 perguntas no livro de Malaquias, 10 questionamentos que o povo faz a Deus. Se o Senhor nos ama, por que está acontecendo isso? Se o Senhor é Deus, por que nós estamos passando por isso? Acontece que eles esqueceram de ouvir a palavra de Deus. Eles não praticavam mais a lei. Eles não praticavam mais a verdade da palavra de Deus. Então fala para o seu irmão: ouvir é o princípio para o conserto com Deus. Pastor, eu quero que Deus conserte a minha vida. Pastor, eu quero que Deus dê um jeito na minha vida. Eu quero que Deus me ajude no trabalho. Eu quero que Deus me ajude na minha família. Pastor, está tudo torto lá, eu quero que Deus endireita tudo. Qual o primeiro princípio, irmãos? Precisa ouvir. Precisa ouvir a direção de Deus para a tua vida. Precisa ouvir a direção de Deus, o propósito de Deus para a sua vida. As pessoas vivem hoje, elas querem ouvir aquilo que vai amassagear o ego dela. Poxa, o presbítero Rodrigo, você é bonitão, né, rapaz? Que gravata bonita, que camisa linda amarela. Olha a Bíblia do homem, meu Deus. As pessoas querem ouvir palavras de elogios. Mas meu irmão, você precisa cortar o cabelo. Seu cabelo está você está meio barbudo. Se você for exortar, a pessoa não quer ouvir. A pessoa quer ouvir. Por que a nossa igreja, por que a nossa não? Por que tantas igrejas têm estado vazias, com poucas pessoas? Porque não querem ouvir a verdade. Agora, se nós mudarmos a nossa forma de pregar, vamos pregar prosperidade, vamos pregar o lencinho ungido, a florzinha ungida, vamos pregar, tudo vai bem, está tudo bem, pode pecar, pode ficar à vontade. A igreja vai encher, porque as pessoas querem estar aonde as coisas são tranquilas, aonde não tem cruz, aonde não tem sacrifício, aonde não tem renúncia. Não é verdade, irmãos? Mas Deus está nos alertando para a última chamada para o conserto com Ele. Nós estamos vivendo em um tempo que nós precisamos sair de cima do muro e decidir: ou somos ou não somos, ou servimos a Deus como Ele quer que servimos, ou tudo será em vão. E nós percebemos aqui que a primeira coisa que Deus está dizendo aqui: olha, você tem que ouvir, você tem que me ouvir, porque se não ouvires, você perceba que Deus está dizendo se. Ele vai lançar uma maldição lá na frente, mas Ele está dizendo se. Ou seja, Deus está alertando: olha, existem coisas ruins para acontecer neste mundo, existem coisas que estão por vir, existem maldições para a sua vida, existem coisas ruins para a sua casa, para a sua família. Mas se você ouvir a voz de Deus, esse mal não virá sobre você. Se você propuserdes no coração, ou seja, se você praticar aquilo que você está ouvindo, o mal não vai te alcançar. Irmãos, eu subi aqui no altar, abrir o livro de Malaquias e ler a Bíblia e pregar para vocês, isso é muito fácil.
Eu quero saber se eu vou viver isso que eu estou pregando. Da mesma forma, são vocês, todos nós aqui somos sacerdotes, eleitos por Senhor. Tem pessoas que acham o seguinte: o sacerdote tem que ser assim, o sacerdote tem que ser assado, o sacerdote tem que ser isso, o sacerdote tem que ser aquilo. O sacerdote tem que pregar a palavra de Deus e viver a palavra de Deus. Todos nós temos personalidades. Uns são mais melancólicos, todo nhenhenhê. Outros são mais durões, outros são tais, mais ou menos. Cada um tem uma personalidade. Mas o que importa é que Deus quer que nós vivamos a palavra dEle, que nós venhamos a ouvir, que nós venhamos a praticar. Olha, o presbítero Ronaldo não é igual o presbítero Rodrigo. O pastor Josué não é igual o pastor fulano. O presbítero Felipe não é igual o obreiro Haroldo. Nós somos diferentes. Nós temos personalidade, mas temos um único só objetivo e propósito, que é pregar a palavra de Deus e vivê-la como ela é. Quem está entendendo isso, levanta a mão para o céu e aplauda ao Senhor Jesus. E em terceiro, irmãos, honrar ao meu nome. Nós estamos vivendo um tempo de muita falta de honra. As pessoas não honram ninguém, muito menos a Deus. As pessoas têm dificuldade em honrar. E eu sempre disse uma vez, eu sempre falo aqui, quando eu tenho a oportunidade, eu sempre digo: se você não sabe honrar o seu irmão, você jamais será honrado. Se você não reconhece o ministério do seu irmão, você jamais será reconhecido. Nós temos vivido um tempo em que as pessoas só sabem, presbítero Ronaldo, criticar, só sabem falar que do jeito que está fazendo está errado, desse jeito não é bom, podia fazer assim. Só sabem criticar, ninguém sabe honrar. Ninguém sabe chegar: poxa, a igreja está precisando disso, eu sou um sacerdote, então eu não vou esperar o pastor nem me chamar, eu vou me colocar como sacerdote para fazer a obra do Senhor. Mas as pessoas não querem fazer isso, as pessoas só querem criticar, porque a cadeira está suja. A cadeira está suja, por que você não limpou, meu irmão? As pessoas só sabem criticar: é que o pastor não foi na minha casa essa semana. Eu não vou viver na casa de ninguém. E eu falo para vocês que são sacerdotes: não vivam na casa de ninguém. Isso é ruim. Eu tenho muitas experiências aqui de pessoas que ficaram vivendo em casa de irmão o tempo todo e só saiu coisa ruim de lá. Fofoca daqui, fofoca dali, briga daqui, briga dali. Nós temos que ter discernimento, irmãos. Eu estou falando isso porque tem gente que me cobra: pastor, devia ir mais na minha casa, devia ir mais na casa dos irmãos. Não, a minha função aqui é pregar a palavra. Se você ficar doente, eu vou lá te visitar. Se você estiver precisando de mim para alguma coisa, eu vou lá te visitar. Mas não me espere ir lá para te bajular, porque eu não vou. Não é essa a minha função. E teve pessoas que já saíram daqui porque eu não bajulei, presbítero Felipe. E se quiser sair mais, pode sair, porque eu não vou bajular. Porque a minha função não é essa. A obra não é minha, a obra é de Deus. As cadeiras estão vazias aqui, mas vão encher. Eu já estou vendo pessoas ali. Sabe por quê? Porque aqui tem sacerdotes que estão ouvindo a palavra de Deus. Aqui tem sacerdotes que estão preocupados com a obra de Deus e não com a personalidade de ninguém. Quem está comigo nessa palavra, levanta a mão para o céu, glorifica o Senhor, aplauda o Senhor. Aleluia! Olha o que a Bíblia fala. Revela aqui para nós 3 princípios: se ouvirdes, se propuserdes no coração e se honrar. E aí, na parte B, olha o que a Bíblia fala: se não fizer isso, enviarei o que, irmãos? A maldição contra vós. Sabe o que o Senhor está falando conosco? De que maldição é essa?
O Senhor está falando de uma maldição que já está sobre a terra, que é a maldição do pecado. Quando eu e você fizemos um pacto com Deus, recebemos a aliança do sangue de Cristo, nós fomos lavados e remidos do nosso pecado. Nenhuma condenação está sobre a nossa vida. Todas as nossas maldições foram quebradas. Ah, pastor, mas eu estou vivendo um momento assim no meu casamento. Ah, pastor, eu estou vivendo um momento assim na minha família. Ah, pastor, eu estou vivendo um momento assim no meu trabalho. Ei! A maldição da sua vida já foi quebrada. Já foi quebrada. A fé, meu irmão, a fé não é o copo d'água que você vê. A fé não é a flor que você vê. Não é o lenço que você vê. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Você precisa olhar já para a sua vitória. Ainda não está acontecendo, mas pelos olhos da fé, você já vê o seu casamento restaurado. Pelos olhos da fé, você já vê a bênção do Senhor sobre a tua família. Pelos olhos da fé, você já vê a sua família restituída para a glória do nome do Senhor. Mas se não ouvires a minha voz, se não propuserdes no vosso coração, se não fizer, a maldição virá. Que maldição é essa, irmãos? A maldição do pecado. A maldição do pecado. E nessa noite o Senhor está dizendo para você: eu já te lavei, eu já te remi. Pastor, mas ontem eu pequei. Pastor, mas ontem eu fiz algo errado. Pastor, mas ontem eu caí. Meu irmão, caiu, pecou, errou. Dobre o seu joelho hoje diante do Senhor. Se arrependa do seu pecado, porque o sangue dele te purifica de todo o pecado. O que você precisa fazer nessa noite, a única coisa que você precisa nessa noite é o quê? Mas o quê? Praticar e honrar o nome do Senhor. Fala para o seu irmão: ouve, pratica e honre o nome do Senhor. Aplauda o Senhor mais uma vez. Agora olha só, irmãos, preste atenção nisso aqui. Preste atenção nisso aqui. Enviarei a maldição contra vós. Está falando da maldição futura do pecado. E amaldiçoarei, preste atenção no texto. E amaldiçoarei o quê? As vossas bênçãos. Olha a responsabilidade com essa palavra. E amaldiçoarei as vossas bênçãos. E diz mais: e já as tenho amaldiçoado. Olha aqui. Aí tem pessoas que estão na igreja, estão vivendo uma situação terrível. Estão vivendo, estão endividadas, estão com problema no juiz, estão com a vida toda cheia de problema, mas é cristão há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, está vivendo. Por que está vivendo isso? Porque existe uma palavra que quando a gente não ouve, quando a gente não pratica, quando a gente não honra, Deus, Ele amaldiçoa até as nossas bênçãos. Aquilo que é bênção, a casa que você tem, o carro que você tem, Deus permite. Sabe por que Ele permite? Para ver se você caia na real e volte para os braços do Senhor. Sabe por que Deus estava falando isso com esse povo? Será que o nosso Deus é vingador? Será que o nosso Deus é mau? Não, a palavra de Deus diz que Deus é amor. E Ele ama tanto que Ele é capaz de permitir você sofrer uma maldição
para ver se você volta para os braços dele, para ver se você volta para a dependência dele. E existe, às vezes, nós conversamos com determinadas pessoas, irmãos, que estão vivendo a maldição, porque não ouve a palavra de Deus, porque não pratica a palavra de Deus, porque não honra a Deus. É um fingimento, sua adoração é hipócrita. E essa pessoa, quando a gente chega para conversar com pessoas assim, olha, você precisa agora, nesse momento, praticar a palavra de Deus. Você precisa agora viver a fé. Você precisa agora colocar a fé em ação. Você precisa agora dar crédito à palavra de Deus, obedecer, entrar nos caminhos do Senhor, orar, se arrepender dos seus pecados. Aí a pessoa, mas estou desanimado, porque eu tinha um bom emprego, agora estou aí cheio de dívida, o casamento está assim, está assado. Aí a pessoa desanima. Nesse momento não é momento de desânimo, não é momento para desanimar, é porque o Senhor está permitindo para que você possa voltar para os braços do Senhor. E nós temos visto, irmãos, que nesses últimos dias nós temos vivido tempos assim, tempos de falta de amor, tempos onde o povo de Deus estão vivendo em maldições, o povo de Deus estão vivendo em tribulações, porque não querem ouvir a voz do Senhor. Deixa eu dizer para você, nós sabemos muito bem que as coisas que temos perdidos, por estar sendo permissão de Deus, é porque Ele quer que voltamos para Ele. E eu quero te dizer uma outra coisa, talvez você possa estar culpando a situação, talvez alguém, você que está me assistindo, você que está me ouvindo pela rádio, talvez você possa culpar alguém, a sua situação, a sua maldição, talvez você possa culpar a igreja que você congrega, pode culpar o pastor que você tem, talvez você pode culpar o seu patrão, talvez você pode culpar a sua esposa, o seu marido, talvez você pode culpar a sua família, o seu pai e sua mãe, mas o Senhor manda te dizer, assume os erros que são seus, e volta para os braços do Senhor Jesus, que Ele pode mudar a sua vida, Ele pode dar a vitória que você precisa, mas você precisa reconhecer os seus defeitos, as suas limitações, os seus erros, e ouvir a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus, e começar a honrar o nome do Senhor, porque aí Ele vai mudar o cativeiro da sua vida. Quantos creem nisso? Diga glória a Deus, diga aleluia, diga louvado seja o Senhor, e aplauda o nome dEle. Glória a Jesus. As pessoas às vezes querem culpar, irmãos. Aí, no caso dos sacerdotes, querem culpar a igreja. Não, que aquela igreja é ruim. Querem culpar o pastor. Não, que o pastor não tem amor. Querem culpar os obreiros, oficiais. Só não culpa ele mesmo. Vê defeito em todo mundo e em todos, porque ele está assim por causa de fulano, por causa de ciclano, só não consegue ver defeito nele. E esta é a última chamada para o conserto com Deus. Antes de nós avaliarmos os defeitos dos nossos irmãos, de avaliarmos o defeito do nosso pastor, o defeito da igreja, vamos avaliar o nosso defeito primeiro. Amém? Diga para o seu irmão, estamos na última chamada para o conserto com Deus. Agora olha só, irmãos, no versículo 4, olha o que diz a palavra de Deus. Vocês estão com a Bíblia aberta? Então sabereis o quê? Que eu vos enviei este mandamento, para que o meu conserto seja com Levi. Deus estava aqui, irmãos, falando sobre o conserto que ele havia feito com Levi. Lembra, Levi, quando lá no tempo, lá no princípio, lá no começo, quando Moisés, ele sobe para pegar ali a lei, os mandamentos que Deus escreveria com o seu dedo, para que o seu povo pudesse ouvir, praticar e honrar o mandamento ao qual Deus escreveria para Moisés trazer. Quando Moisés sobe para aquele monte, onde ele leva 40 dias lá em cima do monte, o que o povo fez, irmãos?
o povo se corrompeu contra o Senhor. Sabe por que nós temos visto tanta corrupção, presbítero Ronaldo, no tempo que nós estamos vivendo? Porque os grandes homens de Deus já subiram. Hoje em dia, existem muito poucos homens de Deus, muitos já subiram, já foram para a glória. Né? Podemos falar aí de John Wesley, podemos falar aí de quem mais, irmão? Vocês que são estudiosos, vocês que fazem teologia. Tem tantos homens aí e hoje a coisa está feia. Mas, quando Moisés ele sobe, o povo se corrompe. O povo se desvia, a ponto de fazer um bezerro de ouro. Pois bem, então Deus fala com Moisés: Moisés, desce depressa, porque o povo se corrompeu. Aí Moisés vem, desce. Quando Moisés chega lá, Moisés fica irado, fica chateado, porque depois de tudo que Deus havia feito para aquele povo, o povo teve a audácia de fazer um bezerro de ouro para adorar. Então Moisés vem e faz uma pergunta, ele sobe lá e ele faz uma pergunta que vai ser uma pergunta definitiva, que vai decidir o futuro dos levitas. Quando ele diz: quem for do Senhor Jesus, quem quiser ouvir, quem quiser praticar, quem quiser honrar o nome do Senhor, fique do meu lado, e quem não quiser, fique do lado do bezerro. Essa pergunta foi definitiva. Quem que foi para o lado de Moisés? Somente a tribo de Levi, somente os levitas. Aí você talvez pergunta: por que Deus escolheu os levitas, somente os levitas, para fazer isso? Não escolheu a tribo de Judá, não escolheu a tribo de Benjamim? Sabe por quê? Porque nesse momento de escolher, de decidir, os únicos que fizeram isso foram os levitas. E por isso eles foram consagrados por Deus para promoverem a obra do Senhor, meu irmão. E nessa chamada do Senhor, o Senhor está falando: quem quer um concerto comigo? Quem quer fazer a minha obra? Quem que nesse dia de frieza espiritual, de apostasia, de cinismo, de falsidade, de intriga, de brigas, quem quer me servir em espírito e em verdade? É isso que o Espírito Santo está dizendo nessa noite, porque nós estamos na última hora. Veja bem que quando Jacó ele foi abençoar ali os seus filhos, quando ele estava perto da sua morte, que ele vai abençoar os seus filhos, ele abençoou todos os filhos, mas Simeão e Levi, ele faz o que, irmãos? Amaldiçoa. Levi estava sobre os ombros dele uma maldição que foi lançada pelo seu próprio pai, porque ele havia feito algo fora da vontade de Jacó, mas nesse momento foi quebrado a maldição que estava sobre a vida de Levi. Sabe o que acontece, irmãos? É isso que acontece. Olha, talvez o diabo tenha falado com você: você nunca vai ser feliz, seu casamento já era, sua família nunca vai ser restaurada, você nunca vai vencer esse momento que você está passando. Talvez o diabo tenha falado isso na sua mente, talvez o diabo tenha falado isso no seu coração, tenha lançado essa maldição, talvez até as pessoas, seus irmãos, tenham proferido algo sobre a tua vida: ele não vai conseguir, esse casamento já era, ele não vai vencer. Talvez você tenha recebido palavras de maldição assim, mas se você ouvir a palavra de Deus, se você praticar a palavra de Deus, se você honrar o nome do Senhor, Deus vai quebrar toda maldição que veio sobre a sua vida, porque Ele é Deus que transforma maldição em bênção. Quem está comigo nessa palavra, levanta sua mão para o céu, glorifica o nome do Senhor, adora o nome do Senhor, porque Ele quebra as maldições. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o Senhor. Mas no verso 8, irmãos, nós lemos: mas vós vos desviastes do caminho, e a muitos fizestes tropeçar na lei, corrompestes o concerto de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe o que nós estamos vivendo hoje? Nós estamos vivendo dias em que os sacerdotes, que deveriam pregar a verdade da palavra de Deus, que os sacerdotes que deveriam ser exemplo, eles estão fazendo os outros crentes caírem. Tem sacerdote
que ele, ao invés de trazer a paz, ele traz a guerra. Ao invés de ele trazer o amor, ele traz a briga. Quantas pessoas, irmãos, vão na casa da outra para falar mal não sei de quem? Quantas pessoas saem por aí no Facebook, nos e-mails, para poder dizerem mentiras, para poder caluniar pastor, caluniar a igreja, caluniar irmãos? Eu não estou falando de ímpio, eu estou falando de sacerdote. Quantas pessoas, ao invés de pregar a palavra de Deus, têm pregado mal, têm pregado maldição e feito com que pessoas tropecem na lei. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e ele estava me contando um testemunho. Ele estava dizendo que ele foi chegar para um irmão, que aquilo mexeu com ele, porque ele foi chegar para um irmão e ele falou: olha, o que você acha do irmão tal que está fazendo isso? Qual é a sua opinião sobre ele? Tipo, jogou uma semente para ver o que o irmão falava, para poder alimentar uma situação. Sabe o que o irmão dele falou? Olha, você tem alguma dúvida sobre o irmão tal? Dobre seu joelho e pergunta para Deus. Isso é caráter de cristão, irmãos. Está na hora de acabar com essa palhaçada de falsidade dentro da igreja, de intriga. Esse povo estava vivendo aqui e Jesus me trouxe aqui hoje, te trouxe aqui hoje para nos dizer que essa é a última chamada para o concerto com Ele, porque não vai mais haver tempo, Ele está voltando. Você está pronto, irmão, para a volta de Jesus? As pessoas vivem como se Jesus não fosse voltar. As pessoas vivem como se tudo que está acontecendo fosse normal. Tudo aí é normal, estamos conformados com este mundo. Mas Jesus está voltando. E eu quero dizer para você que essa igreja, enquanto nós estivermos aqui na direção de Deus, nós vamos pregar a verdade da palavra de Deus. Doa quem doer, queira quem quiser receber, quem não quiser não precisa, mas nós vamos fazer aqui aquilo que é o nosso chamado, que é pregar a palavra de Deus. Glória a Jesus. E aí, meu amado, no versículo 11, vamos ler o versículo 11, lê aí para mim, toda a igreja junta, no 3, 1, 2, 3. Sabe o que estava acontecendo aqui? Os sacerdotes, eles estavam se divorciando, eles estavam adulterando, eles estavam deixando as suas mulheres, que eram as mulheres da mocidade, e casando com mulheres mais novas, que serviam a deuses estranhos. Era isso que estava acontecendo nesse texto. Mas lê também o verso 9 do capítulo 2, por favor, todos juntos. 1, 2, 3. Sabe o que está dizendo a palavra aqui, irmãos? Que Deus, Ele despreza as pessoas que fazem esse tipo de coisa. Deus, Ele despreza diante do povo o que estão vivendo indignamente. Sabe por que você vê muitas pessoas passando vergonha, passando humilhação, e diante das outras pessoas, diante da igreja, diante do povo? Porque estão fazendo exatamente isso daqui, cometendo o pecado, não estão ouvindo, não estão praticando a palavra de Deus. E Deus está dizendo no verso 9 que por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardaste os meus caminhos, mas fizesse acepção de pessoa. Uma outra coisa aqui que os sacerdotes estavam fazendo nesse texto aqui de Malaquias, aqueles sacerdotes que já não mais praticavam a palavra de Deus, aqueles sacerdotes que já não mais tinham comunhão com Deus, eles começavam agora a fazer acepção de pessoas. Ou seja, eles estavam do lado daqueles que tinham mais condições, daqueles que tinham dinheiro, que tinham
situação melhor, e aquelas outras pessoas que eram pessoas mais simples, que eram pessoas que não tinham muita coisa, aquelas pessoas os sacerdotes não ligavam, não ensinavam, não educavam, não se preocupavam com aquelas pessoas. Ou seja, nos dias de hoje nós estamos vivendo exatamente isso. Muitos sacerdotes, líderes de igreja, têm feito acepção de pessoas, ou seja, eles vão dar mais honra para aqueles que têm propriedade, para aqueles que têm uma situação melhor, e quanto as outras pessoas mais simples, eles não vão dar. Tem pessoas que muitas vezes que têm uma situação boa e que vêm para a igreja e chega na igreja por causa da sua situação, já sabendo do interesse de muita liderança, já querem mandar na igreja, já querem dizer o que o pastor tem que fazer ou deixar de fazer, achando que aquele pastor vai entrar na dele por causa da situação que ele tem. Mas se nós estamos realmente vivendo aquilo que a palavra diz, dando ouvido à palavra de Deus, praticando a palavra de Deus e honrando o nome do Senhor, nós jamais vamos bajular ninguém por causa da situação dele financeira. Nós jamais vamos tratar melhor alguém por causa da situação dele melhor financeira. Nós jamais vamos fazer exceção de pessoa. Da mesma forma que nós vamos entrar lá na casa de um rico que está aqui na igreja para tomar um café com ele, vai ser da mesma forma que a gente vai entrar lá na casa de um pobre para tomar café com ele, porque o que importa aqui para nós é pregarmos a palavra de Deus para a salvação. E para nós não interessa aquilo que você tem, aquilo que você conquista, aquilo que você comprou, mas o que interessa aqui é o resgate da sua alma. Para nós sacerdotes aqui, o que interessa para as vidas que entram dentro dessa igreja aqui é se eles vão para o céu ou se eles vão ficar aí na terra. Por isso não vamos nos calar de falar a verdade da palavra de Deus. Mas Paulo disse que nesses dias a palavra de Deus seria como comichão no ouvido das pessoas. Como está o seu ouvido, meu irmão? Você tem recebido agradavelmente a palavra da verdade no seu ouvido? Ou você está, pastor, não quero ouvir não, eu quero ouvir que eu vou ganhar dinheiro esse ano, eu quero ouvir que eu vou comprar uma casa. O que você quer ouvir, meu irmão? Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Diga amém. Para a gente terminar, irmãos, eu quero dizer para você que no versículo 11 você vê ali aqueles sacerdotes se casando com filha de deuses estranhos. Tem alguém aqui se casando com filha de deuses estranhos? Tem? Sabe o que é isso? Sabe o que isso significa? É fazer aliança com o mundo. É fazer aliança com as coisas que não são de Deus, que são abomináveis a Deus. Quantas pessoas estão na igreja, mas ainda estão presas em vícios? Quantas pessoas estão na igreja, mas ainda estão presas em falcatruas? Quantas pessoas estão na igreja, mas ainda estão presas na mentiras? Quantas pessoas estão na igreja e ainda estão presas na inveja, na soberba, na fofoca? Porque ainda estão casando com filhas de Deus estranho, ou seja, fazendo pacto com o Deus deste mundo. Diga para o seu irmão: nós somos santos, nós não mentimos, nós não usamos de falsidade, nós não falamos mal um dos outros, nós somos separados desse mundo. Fofoca não é para cristão, inveja não é para cristão. Então aplauda o Senhor Jesus, porque você é um santo. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Aí no versículo base que nós lemos do capítulo 2, a palavra de Deus diz no versículo 5: meu conserto com ele foi de quê? De vida e de paz. Sabe por que Deus te trouxe aqui, irmãos? Sabe por que Deus está chamando você para o concerto com ele? Porque Ele quer que tenha paz na sua vida. Ele quer que tenha paz. Olha o que a Bíblia está dizendo: o meu concerto com ele. Ele quem? Levi. O concerto que fez com a tribo de Levi é um concerto de paz. Os levitas estavam sob maldição, mas Deus trouxe a paz. O que o Senhor tem para você nessa noite, a proposta de Deus para você nessa noite é de vida e de paz. Glória a Deus. Olha e diz: e eu lhes dei para que temesse. Meu irmão, fala para o seu irmão: Deus tem paz para você, Deus tem vida abençoada para você. Mas é preciso fazer uma coisa: temer ao Senhor. Diga para o seu irmão: tema ao Senhor.
Querido, quando nós olhamos para o dia de hoje, é bem idêntico ao dia de Malaquias. Sabe por quê? Porque era um tempo que não havia temor. As pessoas estavam até criticando a Deus, cobrando de Deus, sem temor, sem medo do peso da mão de Deus. E hoje, quando nós olhamos para o nosso tempo, as pessoas vivem dessa forma, sem temor. Elas vivem como se não fosse colher aquilo que ela está plantando. Ela vive como se nada fosse acontecer na vida dela, e ela peca e foi para a igreja, mas está tudo bem, continua pecando, e vai pecando, e vai pecando, e Jesus vai voltar e vai encontrar ela pecando. É necessário largar, irmãos, largar os nossos vícios pecaminosos, largar as nossas fraquezas, largar as nossas limitações, porque nós estamos na última chamada para o concerto com Deus. Quem crê nisso, diga amém. Amém. E nós estamos vivendo isso, irmãos. As pessoas estão vivendo hoje, elas quebram alianças, presbítero Ronaldo, por qualquer motivo, presbítero Rodrigo, por qualquer coisa. O pastor olhou torto para mim, então não me bota mais para pregar, estou indo para outra igreja, As pessoas perdem aquilo, sabe, que Deus tem para ela, que Deus planejou para ela, por causa de qualquer coisa, diaconisa Cirleia. Então, amados, vamos ter cuidado. Poxa, não gostei da forma que o presbítero Rodrigo falou. Eu acho que o presbítero Rodrigo falou direto para mim. Eu acho que o presbítero Rodrigo quis me machucar. Mas eu vou perdoar. Eu perdoo porque eu sou sacerdote, eu sou santo. Não gostei da forma que o Beto me fez. Beto, não gostei não. Aquilo foi traição da sua parte. Mas eu te perdoo, meu irmão. Isso é ser cristão, isso é ser sacerdote, e é isso que o Senhor está chamando nós nessa noite para o concerto com Ele. Deus está falando que os levitas, eles andaram em retidão, eles andaram na verdade, e nos seus lábios estavam a verdade, não estavam a iniquidade. Sabe o que nós aprendemos aqui? Que Deus estava falando isso porque o povo estava totalmente o contrário disso daqui. E nós também estamos vivendo dias de hoje em que os sacerdotes, em vez de abrir as suas bocas para proferir a verdade da palavra de Deus, eles têm enchido os seus lábios de iniquidades. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo aqui. Pessoas que usam a sua boca para difamar, para caluniar, para mentirem, para dizerem maldições. E é isso que Deus está falando aqui. E eu quero dizer para você: falaram mal de você, fizeram alguma coisa contra você, vai então e fala para todo mundo da igreja: cuidado com fulano, que fulano me fez isso. Essa é a nossa função? A nossa função é o que, irmãos? Pregar. Diga para o seu irmão: a sua função é pregar. Fala para ele: a sua função é pregar. Os seus lábios, tem que sair dos seus lábios, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Te feriram, perdoa. Te traíram, perdoa. Não troque, não use, não pague o mal com o mal.